Bíblia nos mostra que devemos agir com humildade, pois é uma atitude que o nosso Jesus nos ensinou. Este é o estudo de número 682 e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos e nós veremos sobre esta atitude que agrada ao Senhor logo após a nossa vinheta. Jesus, quando ele ensinou sobre humildade aos discípulos, ele mesmo se deu como exemplo. Vamos ao nosso tema. Humildade gera bênçãos materiais e espirituais. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, é uma modéstia, é uma simplicidade e ela é um exemplo que o nosso Jesus deixou. Vamos conferir em João capítulo 13, verso 15 e verso 16. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. É uma verdade muito importante que nós sempre precisamos estar trazendo à nossa memória. Nós somos chamados pelo Senhor, o Senhor nos deu o exemplo e nós devemos fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. E Jesus, antes dele ser crucificado, ele lavou os pés dos seus discípulos. João no capítulo 13, verso 4 e verso 5, que diz: levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Olha o que Jesus estava fazendo. Ele estava querendo ensinar aos discípulos e a nós também que devemos ter consideração com o outro, que não nos devemos achar superiores ou melhor do que ninguém, mas sim, nós devemos olhar para o nosso Jesus e seguir o exemplo dele. E através daquela atitude, Jesus estava ensinando que quem é feliz é justamente aquela pessoa que consegue agir assim, mas entender a importância de, além de conhecer a palavra de Deus, de colocá-las em prática, assim como ele estava mostrando que estava fazendo aos discípulos. João capítulo 13, verso 17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não é somente ter conhecimento da palavra, é praticar a palavra, é agir conforme a palavra de Deus nos ensina. E a Bíblia ela nos mostra desde Gênesis que nós devemos ter atitudes de humildade, ou seja, nós devemos ter a ação do conhecimento, mas devemos colocar em prática aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que os personagens bíblicos faziam em relação, no caso do nosso estudo de hoje, à humildade. Vamos pegar, por exemplo, Abraão, o pai da fé, um homem que falava com Deus, que foi chamado por Deus, que tinha promessas de Deus. Abraão, ele precisou interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra, mas ele fez isso com humildade. Gênesis capítulo 18, verso 27, argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou
poeira e cinza. São as palavras que Abraão estava dizendo para o Senhor. Eu me atrevo, mas eu reconheço que eu sou poeira e cinza. E neste diálogo de Abraão com o Senhor, ele conseguiu que o sobrinho dele, Ló, tivesse a vida poupada, assim como a família dele. Vamos ver, 2 Pedro, capítulo 2, verso 7. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Como é gostoso termos pessoas que conhecem quem nós somos diante do nosso Deus. Vamos pegar outro exemplo, Moisés. Moisés era amigo de Deus e o Senhor, ele testemunhou sobre a humildade de Moisés para os irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Números capítulo 12, verso 3 e verso 8. Olha que palavra interessante. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus, ele defende os seus servos, ele defende os seus filhos, e quando ele encontra humildade nos seus filhos, ele o exalta. E na rebelião, Arão e Miriam, eles estavam se levantando contra Moisés por causa da esposa Cuxita que Moisés havia se casado. E olha, Arão, ele se humilhou diante de Moisés, ele pediu para Moisés clamar a Deus por Miriam, e Deus ouviu a Moisés. Vamos conferir, Números capítulo 12, verso 11, verso 13. Por isso, Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Aí olha o que Moisés fez. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. É muito importante nós sabermos que somos servos do Senhor, somos filhos de Deus, mas devemos amar ao Senhor reverentemente, um amor respeitoso ao Senhor, que é temor. Outro exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos ver Davi sendo humilde com o homem. O rei Saul perseguiu Davi, e mesmo Davi sendo perseguido injustamente, Davi se humilhou perante o rei Saul. 1 Samuel capítulo 24, verso 14. Olha o que Davi disse a Saul: contra quem saiu o rei de Israel e seu exército, a quem está perseguindo tenazmente, a um cachorro morto, a uma pulga. Olha como Davi se colocou diante de Saul. Ele poderia ter falado para Saul: Saul, por que você está me perseguindo? Saiba, Saul, que eu sou ungido rei de Israel. Mas não foi isso que Davi fez. Davi se humilhou, e aquele que se humilha, Deus o exalta, mas aquele que se exalta, Deus o humilha. Vamos ver Davi se humilhando diante de Deus. Lembra quando Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã, porque ele havia adulterado com Batseba? Ele não se justificou, ao contrário, ele buscou a misericórdia, ele buscou o perdão do Senhor. Salmo 51, verso 1. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Ele se humilhou diante de Deus, ele não exigiu nada, ele não murmurou, ele não se fez de uma pessoa merecedora do perdão, da misericórdia do Senhor. Ele se humilhou e reconheceu que é Deus, na infinita misericórdia dele,
aquele que perdoa e que ajuda. Outra vez que Davi se humilhou diante de Deus, que eu quero trazer também, é quando ele fez algo que, mesmo sendo advertido por Joabe, ele não se importou. Ele fez aquilo que ele quis. Ele mandou Joabe contar quantos homens de guerra havia no exército dele. Isso não agradou a Deus, não, porque Deus mostrava para Davi que era de Deus, era do Senhor que vinha a vitória para Davi. E Deus mandou o profeta Gade, e o profeta Gade mostrou para Davi o quanto o Senhor estava aborrecido com a atitude de Davi. 1 Crônicas capítulo 21, verso 7 e verso 8. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus: pequei gravemente com a minha atitude, agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. É importante isso. Quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, nós precisamos nos posicionar diante de Deus humildemente, pedir perdão. Mas sabe o que aconteceu com Davi? Aquela atitude de contar quantos soldados de guerra ele podia contar que estavam a favor dele, entristeceu ao Senhor, porque a vitória de Davi não era pela força do exército, não era pela força do braço, não era porque Davi era um bom rei, mas era porque Deus dava vitória a ele. E Deus mandou Gade dar 3 opções para Davi, e Davi preferiu a terceira, porque Davi sabia que Deus é misericordioso e que Deus tinha compaixão do seu povo. 1 Crônicas capítulo 21, verso 16, a parte final, e o verso 17 inteiro. Então Davi e os anciãos, cobertos de saco, se prostraram perante os seus rostos, e disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Realmente Davi, ele era um bom rei, porque Deus mandou ele fazer 3 escolhas. Uma era 3 anos de fome, outra era 3 meses de perseguição pelos inimigos, e a outra que ele escolheu foram 3 dias de peste, onde o anjo do Senhor, com espada desembainhada na mão, destruiria os termos de Israel. Mas Davi se humilha diante de Deus, e quando Davi se humilha diante de Deus com os anciãos, Deus mandou o anjo guardar a espada. Outra pessoa também para nós aprendermos, Jó, quando ele se humilhou diante do Senhor, reconhecendo que falou coisas que ele não conhecia, aí a história modificou. Jó capítulo 42, verso 3 e verso 6. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Lembra o versículo 2 que fala: bem sei eu que tudo tu podes fazer. E após Jó ter se humilhado diante de Deus, Jó ter se arrependido, o que Deus fez? Deus falou com aqueles amigos acusadores de Jó, e Deus mandou eles retornarem para Jó, mas não com as mãos vazias, e eles deveriam pedir para Jó orar por ele. Olha que tremendo! Jó 42, verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó
quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó queria entender o que havia acontecido, por que ele estava naquela situação. De imediato ele adorou o Senhor, mas logo depois ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, e logo depois ele foi tentar entender o que estava acontecendo. Mas quando ele reconheceu que Deus podia todas as coisas, aí ele reconhece que tudo que ele estava falando era porque ele não entendia, e ele se arrepende, se humilha diante de Deus, e Deus muda o cativeiro dele quando ele estava orando pelos amigos acusadores dele. Como precisamos aprender com esses exemplos que a Bíblia nos traz. Vamos ver outro, por exemplo, o profeta Isaías. O profeta Isaías se humilhou de Deus. O profeta Isaías, segundo os historiadores, ele era de uma linhagem nobre, e os estudiosos dizem que ele era primo do rei Uzias. Mas diante do Todo-Poderoso, olha só, não existe ninguém melhor do que ninguém. Isaías, ele reconheceu isso. Isaías capítulo 6, verso 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele reconhece que realmente ele era um pecador, assim como o povo era, o Senhor logo agiu e o purificou. Isaías capítulo 6, verso 6 e verso 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Que Deus lindo que nós servimos! Ele chamou Isaías para ser profeta com o povo de Israel, e Deus o usou. O Senhor é maravilhoso. Chamou a Isaías como profeta, e Isaías foi usado para o povo de Israel. Reconheceu que Deus era Senhor, e ele, somente ele, o Todo-Poderoso, era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Exércitos. Poderíamos ainda falar dos discípulos. Lembra que eles reconheceram-se como pecadores, eles se humilharam aos pés de Jesus, e o Senhor fez deles de pescadores de peixe, pescadores de homens. Eita, nosso Jesus fez milagres. Lucas capítulo 5, verso 8 ao verso 10, que diz: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O Senhor, ele usa o humilde, ele age na vida do humilde, ele abençoa o humilde, ele favorece aqueles que são humildes. Vamos ver Tiago falando em Tiago capítulo 4, verso 6. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara as Escrituras: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Louvado seja Deus. E Jesus, ele quer nos ensinar que nós devemos aprender através da atitude dele, para podermos ter paz e descanso enquanto estamos vivendo aqui. Vamos conferir em Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para
as vossas almas. Eu vou concluir. A humildade, ela antecede a honra, como mostra o nosso texto base, e ela atrai bênçãos materiais, bênçãos espirituais para a vida daqueles que praticam a humildade, que deixa Cristo resplandecer na sua vida e que é usado por Deus para que o nome do Todo-Poderoso seja glorificado. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.